Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Nós estamos então na segunda aula da lição, né? Na verdade o terceiro domingo, porque a primeira aula foi uma aula introdutória e não teve uma nomenclatura. Então deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho, que eu já estava até me esquecendo, que chamada é muito importante. Abre, isso. Vamos lá, Brenda. Anitta, ela justificou porque ela orou, né, no relógio de oração, 2 horas essa madrugada. Acho que ela orou das 4 às 5, das 5 às 6, um negócio assim. Ela pediu para mim para fazer online amanhã, ok? Lourdes, Desolina, Katrina. A Katrina, eu vou ter que tirar o nome dela aqui, que ela está fazendo online segunda-feira. Tati, Edilson, Diana está doente, vai fazer online. Thelma, Rose, Fernando também passou para online. Júnior, Josias, está trabalhando? Ó, tem que fazer mesmo, hein? Porque senão já vai. Joyce, Isabel, Neuzinha justificou, né, que não vai dar para vir, não falou o motivo. Rubens e Odair. Muito bem, muito bem, muito bem. Ok. Meus irmãos, hoje, quem estiver anotando, quem quiser pegar papel e caneta, eu já vou liberar muitas informações aqui, antes mesmo de entrar na apostila. Tá? É com muita alegria que nós vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia, o livro da verdade. Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso manual, a nossa regra de fé e de prática. Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso GPS. Qual é a função do GPS? É levar o cidadão ao destino, né? Você digita lá, quero ir para tal lugar. E o GPS, ele tem a função de te levar ao destino. E a Bíblia é o nosso GPS. Meus irmãos queridos, todos que tiverem essa preocupação de ler a Bíblia, não só de ler, mas de examinar as Sagradas Escrituras, pode ter certeza que está no caminho certo. Pode ter certeza que está em rumo ao destino. E que destino é esse, pastor? Destino à Nova Canaã. Destino à terra prometida. Um lugar aonde, com certeza, mana leite e mel. Então, a Bíblia... já vou começar a soltar algumas informações aqui, tá? A Bíblia, para quem não sabe, é o livro mais antigo do mundo, tá? E também é o livro, ainda nos dias de hoje, mais consumido do mundo, mais vendido do mundo e mais lido do mundo. Ou seja, a Bíblia é a literatura mais importante que o ser humano pode ter na sua casa. Antigamente, era muito difícil o acesso à Bíblia. Nem todos tinham acesso à Bíblia. Tem alguns países, hoje em dia, que também é assim. Não tem as pessoas muito acesso à Bíblia. O uso é restrito. E hoje, aqui no nosso continente, nós temos o privilégio de ter a Bíblia em várias versões. Temos a Bíblia digital, a Bíblia física. Então, só não tem a Bíblia, só não usa a Bíblia hoje, no nosso século, no nosso país, quem não quer, tá bom? Para quem não sabe, a Bíblia, ela levou
1.600 anos para ser escrita, tá? A Bíblia, ela é ou 1.600 anos ou 16 séculos, ok? O que mais que eu posso falar sobre a Bíblia nessa introdução? A Bíblia foi escrita por mais de 40, aproximadamente 40 autores diferentes, 40, tá? E o interessante, queridos, que acerca da veracidade da Bíblia, quando alguém, as pessoas, principalmente o ateísmo, os ateus, ele costuma dizer assim, a Bíblia foi escrita por homens, né? Como que eu vou acreditar num livro que foi escrito por homens como qualquer outro? Muito bem, há um argumento para você rebater isso, refutar isso. Sim, a Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 homens, autores diferentes, levou cerca de 1.600 anos ou 16 séculos para ser escrita, tá? Só que existe uma curiosidade que traz a veracidade da Bíblia. Qual é? Os autores da Bíblia, eles muitos não conheceram um ao outro. Por quê? Porque eles viveram em épocas diferentes, culturas diferentes, tá? Etnias diferentes, porém a Bíblia, ela se harmoniza entre eles. Ou seja, vou dar um exemplo para você. O que um profeta profetizava no Antigo Testamento, mais de milhares de anos depois se cumpria. Então não tem como ter erro, não tem como dar errado. Além de que, eu já falei na aula passada, acho que eu já dei algum spoiler, que a Bíblia, ela passou pelo canon, que é a vara de medir, né? Que mais? Outra curiosidade que não tem na apostila, que você pode anotar aí. Você nunca vai ver o nome Bíblia dentro da Bíblia, tá? Você nunca vai encontrar o nome Bíblia dentro da Bíblia. Nós vamos encontrar as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar o livro da lei, livro da verdade, mas não tem a Bíblia escrita dentro da Bíblia. Isso aqui também é uma curiosidade, tá? Outra curiosidade que você precisa saber, não lembro se tem na apostila, acho que não. Acho que tem sim. Mas nós falamos um pouquinho na aula passada, a Bíblia é dividida em quantas partes? Quem pode dizer quantas partes? 2. Quais partes são essas? Isso. Antigo Testamento e Novo Testamento. Quantos livros tem o Antigo Testamento? Quem sabe de cor aí? Não, só o Antigo Testamento. Isso. E o Novo? E o Novo? Não, e o Novo? Só o Novo. Não, então anota aí agora. 27. 27 mais 39 dá 66. Isso é muito importante para essa classe, saber que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, tá bom? Antigo Testamento, a Bíblia é dividida em 4 partes, e no Novo Testamento também em 4 partes. Tudo isso nós vamos ler daqui a pouco, tá bom? Mas estou adiantando aqui para a gente não precisar ficar parando muito, tá? Antigo Testamento, como que era dividido? Olha aqui, ó, lei, livro da lei, história, poesia e profecia, tá? Quem quer que eu fale de novo? Antigo Testamento é dividido em 4 e Novo Testamento é em 4 também. Pastor, como que se divide o Antigo Testamento? Lei, que é o que a gente chama de Pentateuco, é os livros que Moisés escreveu,
tá? Os 5 primeiros livros: lei, ok? História, poesia primeiro e profecia, tá? Nós estamos estudando bibliologia, nós estamos estudando Bíblia. Então, você precisa saber disso. E o Novo Testamento? Deixa eu ver se eu lembro aqui. O Novo Testamento: biografia, tá? História, epístolas e profecia, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de continuar. Quem leu os textos diários aqui? Alguém leu os textos diários? Só 2 pessoas? Gente do céu! Para os irmãos que faltaram, tem os textos diários na apostila, um texto para segunda, um texto para terça, e todo o texto, todos os textos, você vai ver que está falando sobre o assunto áureo, que é a Bíblia. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho, a tua palavra é. Tá bom? Então, irmãos, para a lição 3, por favor, vocês comecem a ler amanhã já, tá? Eu vou perguntar, e quem respondeu o questionário aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Responderam o questionário. Perfeito. Não, é só o questionário da lição, que geralmente são 3 perguntas. Isso, parabéns. Parabéns. Então, irmãos, só para vocês entenderem, para a gente já se familiarizando, eu falei para vocês aqui que o Antigo Testamento é dividido em quantas partes? 4. Quais são as partes que são divididas? Fala aí para mim. Não, eu quero na ordem. Exatamente. Quem pode me dar um exemplo aí de um livro da lei, por exemplo? Quem pode levantar a mão? Pastor, o livro da lei é tal. Ninguém? Ninguém se habilita? Não? Lei. Então vamos lá, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, só para vocês entenderem, tá bom? Lei, a gente chama de Pentateuco. Pentateuco vem de penta, penta vem de 5. Então, lei é os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Tá bom? Esses são os livros da lei. Quem pode... Agora é fácil, hein? Depois de lei vem o quê? Quem pode me dar um exemplo de livro? Participem, gente. Mesmo que errar, como eu disse para vocês, aqui é o lugar de errar. Quem pode me dar um exemplo de livro histórico? Josué. Daniel. Não, Daniel não. Daniel é profético. Josué. Vou dar mais alguns exemplos para você. Hã? Não. João está lá no Novo Testamento. Falando do Antigo Testamento. Mas obrigado por participar. Aqui é o lugar de errar, como eu disse. Nós estamos vendo no Antigo Testamento. Então, exemplo de livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, Esther. Por quê? Porque é tudo livro de história, né? Vai contar história, certo? Amém ou não amém? Amém. Neemias, Esdras. Quer falar, pastora? Tá? Então esses são exemplos de livros históricos, tá? Depois de histórico vem o que, Júnia? Poesia. Poesia é fácil, né? Quem pode me dar um exemplo de livros poéticos? Provérbios. Que mais? Salmos. Não, Isaías é profético. Você falou Provérbios, tem mais 3 que Salomão, tem mais 2 que Salomão fez. Eclesiastes, Cantares, tá? Esses são livros poéticos, tá bom? Por isso que o livro de Salmos, deixa eu ensinar uma coisa aqui para você que eu acho que não tem, e ainda bem que eu lembrei de falar isso, que eu acho que não tem na apostila. Presta atenção aqui.
Sempre que você for falar, se referir ao livro de Salmos, Salmos não tem capítulo e nem versículo, tá? Se você vê alguém vindo no altar e falar, vamos igreja, ler Salmo capítulo 2 e versículo 3, você vai logo pensar, esse irmão aí não estudou, esse irmão não conhece, porque são poemas. Então, como que se fala, pastor? Salmo de número 2 e verso 3, não versículo 3, são versos. Então você nunca vai já fala direto, abra sua Bíblia em Salmos 23, verso 2, verso 3, tá? Porque Salmos não tem capítulo e nem versículos, tá bom? Depois de história, o que vem mesmo, Júnior? Poesia. Não, poesia, poesia nós falamos. Agora, proféticos, né? Exemplo de livros proféticos, irmão, aí tá fácil, né? Exatamente, são profetas, que existem profetas maiores e profetas menores, mas isso aí deixa para uma outra lição, tá bom? Mas só para vocês entenderem, profetas maiores e menores não é pela estatura, e sim pelo tempo que esses profetas profetizaram na nação de Israel. Estou dando informações aqui para vocês valiosas, tá? Para bons estudiosos da palavra do Senhor, tá? Então vamos agora para o Novo Testamento. Novo Testamento livros biográficos, certo? Eu falei que história, epístolas e profecias. Quem pode dar um exemplo de livros biográficos? Então eu vou falar para adiantar. São os 4 primeiros evangelhos que conta sobre a biografia de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Os 3 primeiros evangelhos, anota aí que isso não tem na apostila. Os 3 primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinóticos ou sinópticos. Alguns falam sinópticos, outros falam sinóticos, tá? A palavra sinóticos ou sinópticos, traduzindo, significa semelhante. Então, por que Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos? Porque eles são semelhantes. O ponto de vista é quase o mesmo. E João, embora também seja um evangelho, mas não é considerado um evangelho sinótico. Por quê? Porque João, ele expressa num ponto de vista diferente dos 3 outros evangelhos. Ok, gente? Então, biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o livro histórico? Esse é difícil, esse eu confesso que é difícil, porque é só um. Mas também é logo depois do evangelho, já entra esse livro histórico. Quem sabe qual é? Ah, esse é meu evangelista? Livro de Atos, para você que está nos assistindo, tá? Então, só tem um livro histórico, que é o livro de Atos, tá bom? Aí depois entra as epístolas. Quem pode dar 2 exemplos aí de epístola? Exatamente, quem falou isso aí? Rapaz, você tá bom. Irmãos, sobre isso, deixa eu falar uma coisa aqui para você também que não tem na apostila. Então vale a pena você saber, tá? Toda vez que você for falar que tem 2 livros, por exemplo, olha aqui para mim. Todas as vezes que você for falar dois livros que existem na Bíblia, por exemplo, Coríntios tem 2 cartas à igreja de Coríntios, certo? Então você se refere no feminino. Todas as epístolas você se refere no feminino. É coisa mais linda, irmãos.
você chegar no púlpito, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Por quê? Porque é carta, é epístola. Quando você vê alguém na igreja, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, você vai ver, esse cara aí não conhece. Você está entendendo? Então, irmãos, por isso que é bom estudar. Então, tudo que for epístolas, como que você faz para memorizar? Epístola são cartas. A maioria das epístolas são escritas por Paulo, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, enfim, tem várias. Não vou lembrar de tudo agora. Então, você se refere à primeira, tá? Agora, pastor, por que isso é importante? Porque lá no Antigo Testamento, são livros, por exemplo, Crônicas, tem 2 livros de Crônicas também, tá? Aí, você vai se referir a primeiro, porque é livro. Abra a Bíblia em 1 Crônicas, 2 Crônicas. Se você ouvir alguém no Antigo Testamento falar no feminino, 1 Crônicas. Entendeu? É importante, né, irmãos? É importante. Então, tudo isso é bom que fique gravado na nossa memória, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Antigo Testamento. A Bíblia, ela foi escrita em 2 línguas, que é o hebraico, e em determinado momento, por causa da etnia, foi usado o aramaico, tá? Então, Antigo Testamento foi escrito em 2 línguas, hebraico e aramaico, tá? Eu estou te falando, são tudo coisas que eu lembro, irmão, não sei se tem na apostila. Tem? Ah lá, estou dando a resposta. Ei, meu Deus do céu. E o Novo Testamento, pastor? Quem sabe me dizer que língua que foi escrita? As respostas do questionário. Aí, ó, tá vendo? Quem se habilita em dizer em que língua o Novo Testamento foi escrito? Pode falar, pastora? Grego. Então, guarda na sua mente, irmãos. Antigo Testamento, 2 línguas, hebraico e aramaico. Novo Testamento, no grego, certo? Outra coisa interessante, não, quero falar fala de novo. Fala de novo, pastora. Interessantíssimo. Mano, por que eu não consigo falar isso, gente? Meu Deus, fala aí, Edilson. Interessantíssimos. É isso aí. Interessantíssimos. Outra coisa, isso aí, tá? É que o material usado para escrever a Bíblia, tá? 2 principais. Eu sei que tem 3, né? Mas 2 eu me lembro, tá? Que o primeiro foi papiros. São os papiros, eles foram retirados da margem do rio Nilo. É tipo uma planta aquática que foram retiradas da margem do rio Nilo, e eles colocavam no sol, secava aquilo e escrevia. Isso é o Antigo Testamento, tá? Que mais? Pergaminho. Outra coisa que eles usavam para escrita, pergaminho, que era pele de animais, geralmente ovelhas, cordeiro. Aí eles tratavam aquela pele, tá certo? E escrevia nela também. E quando eles tinham necessidade de escrever uma coisa mais curta, porém mais duradoura, é um terceiro aí que eu não lembro, irmãos. Tomara que tenha na apostila, que era aí, ó. Que era cerâmica, né? Escrito em cerâmica, tal. É isso aí. Olha, por isso que é bom ler a apostila.
Então vamos lá, meus irmãos, temos 22 minutos, então, pois não, pastor? Uma curiosidade que os judeus até hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo porque eu não lembro se é os textos da Bíblia mais importantes, é o Corão que eles têm, que eu acho que são 10 mandamentos, que eles colocam na mezuzá, né? Na mezuzá, que é uma escrita bem pequenininha, dentro de um filetinho de papel, que eles colocam naquele preço, que é onde fala, o texto bíblico fala assim, para você andar com a palavra de Deus na sua, dentro da sua você. Ah, é verdade, tem a mezuzá. Que eles colocam esses filetinhos de textos bíblicos, assim como antigamente nas varas que eles usavam escritos, né? Eles colocam na mesa para sempre lembrar desses textos, né? Maravilha. Então, irmãos, eu quero que vocês tenham a liberdade, vocês são os meus alunos, e pela graça de Deus e misericórdia e humildade, eu sou o seu instrutor, tá? Então, se alguma coisa ficou para trás, se você... Pastor, o senhor falou alguma coisa que não deu tempo de anotar, pode me perguntar depois, tá bom? Que eu falo com o maior carinho e amor, tá? Pastora Heleninha, Isaías capítulo 40, versículo 8. Júnia, Isaías, o texto básico, irmãos, tem um erro aqui, não sei se alguém percebeu, que é 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, foi erro meu, porque não tem o 17, é só Isaías 55, não, perdão, o seu é Isaías 48, tá? Isaías 48. Então, o texto básico aí que você está vendo na sua apostila, embaixo do objetivo da lição, é 2 Timóteo 3, do 14 ao 16, porque não tem 17, foi um erro meu. Quem tiver a apostila impressa já pode corrigir isso aí. Risco 17 e coloca 16. Mas o que eu quero, não vamos ler esse texto não. Vamos ler o Júnior, Isaías 55, 10 e 11. Ok. E depois a Tati vai ler para nós 2 Timóteo 3 e 16. Beleza? Esses serão os textos que nós usaremos para o dia chamado hoje. Então, texto áureo. O que significa texto áureo, que eu já ensinei na aula passada? Ninguém se arrisca, ninguém se lembra? Texto áureo, irmãos, é o tema da lição. É o texto em voga. Olha que bonito. O texto em voga. Tá? É o texto áureo. O texto áureo. Então, quando você estiver ouvindo um pregador pregando, você falar o texto em voga, ou seja, o texto principal da mensagem, ou o texto áureo disso tudo, é o principal texto que as pessoas usam para dar base naquilo. Vamos lá, quem eu pedi Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Olha que texto lindo, gente! Seca-se a erva, murcha-se as flores, mas a palavra de Deus subsistirá eternamente. Que coisa maravilhosa! Por quê? Porque a palavra de Deus é eterna, ela é imutável, ela é inerrante, ela nunca acabará, tá bom? Glória a Deus. Diz que existe um texto, não sei se tem aqui, mas estou me lembrando agora, que diz que tudo passa, tudo passará, menos a palavra do Senhor, porque a palavra é eterna. Que coisa maravilhosa, irmãos. É por isso, irmãos, é por isso que nós falamos semana passada, né? Que não procure uma igreja mais próxima da tua casa. Os irmãos que faltaram aí, eu falei, não procure uma igreja mais próxima da tua casa. Procure uma igreja mais próxima da tua Bíblia, né? Nem que para isso você tenha que andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, que nós usamos o exemplo de José e Maria, que viajaram 160 quilômetros
para cumprir, né? Então vamos lá, a verdade prática. A importância da Bíblia consiste em ser ela a bússola que conduz o homem à verdade, com a finalidade de descobrir o tesouro imensurável que Deus deseja nos revelar. Jesus Cristo, o seu Filho. Glória a Deus. Objetivo da lição: conscientizar os alunos que a Bíblia, embora escrita por homens, mediante a inspiração divina, é infalível, inerrante palavra de Deus. Escrita por homens, aproximadamente quantos homens, irmãos? Oh, glória! Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu gosto muito da aula presencial. Irmãos, quem puder vir presencial, vem, porque online, irmãos, parece que eu não entrego o melhor de mim, parece que fica travado, os irmãos não sabem. Tem uns cabeçudos que não sabem ligar o microfone, fechar o microfone. E é ruim, irmãos, a aula online. Inclusive, eu acho que eu estou pensando aqui, falei, só você deu opinião, viu, Odair, acerca daquela pergunta lá que eu fiz. Mas amanhã eu vou fazer o teste. Eu vou colocar essa aula aqui gravada para os irmãos assistirem, porque eu acho que vai ter maior proveito, né? Aqui eu dou tanta informação, aqui eu dou tanta coisa, e na online não dá tempo, porque, não sei, não rola, tá? Tudo normal aí, Brindinha? Graças a Deus. Objetivo da lição: conscientizar os alunos que a Bíblia, embora escrita... Jéssica já leu. Texto básico, né? Quem eu pedi para ler Isaías 55, 10 e 11? Por favor. E assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para ela não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar da semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a envie. Então, irmãos, Bíblia nada mais, nada menos é que palavra da boca de Deus. Aleluias, aleluias. E as palavras que está na Bíblia sendo expressa pela boca de Deus, ela não se torna vazia antes de se cumprir aquilo que foi proposta. Então todas as palavras que é da Bíblia, todas as palavras ministradas aqui do altar, se não for encheção de linguiça, sendo Bíblia, irmãos, é profético. Você tem que pegar e abraçar, porque ela não se torna vazia. Eu não sei se você sabe, mas Deus falou com um homem cerca de 2.500 anos, verbalmente, de Adão a Moisés. Você está entendendo? Imagina, de Adão até Moisés, Deus falava com o homem verbalmente. E aí depois, ele não continuou falando verbalmente, mas aí a partir de Moisés, ele começou a escrever o Pentateuco, né, que eu já falei os livros. Moisés escreveu Jó, tá? Para quem não sabe, não sei se isso seria para outra matéria, mas eu já quero informar, eu quero te ensinar. Jó, a Bíblia, não foi escrita em ordem cronológica, tá, irmãos? Ou seja, não é essa sequência que nós temos bonitinha aí, Gênesis, Êxodo, Números. Não. Primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi Jó, que foi escrito por Moisés também, tá? Com certeza na aula online eu não ia falar isso. Então vamos lá. Leitura da semana, né? Vocês fizeram, agora vamos arrepiar isso aqui, irmãos. Introdução. Lê para nós, Juninha, que você tem uma leitura boa aí. Lê para nós a introdução. E através das dispensações, vem revelando-se ao homem de forma progressiva. Ou seja, em primeiro lugar, através da criação. Porém, chegou o tempo em que ela desejou revelar-se ao homem de forma mais eficaz, que o fez em dupla forma. Através da Bíblia, a verdade escrita, através de Jesus Cristo, a palavra da vida. Essa dupla revelação tornou-se necessária devido à queda do homem no Éden. Deste modo, o estado da Bíblia tornou-se o principal meio para o homem conhecer a verdade de Deus para a sua vida. Comentário: a origem da Bíblia. Antes de haver a palavra escrita, Deus se revelar. Aqui, irmão, eu acho que eu acabei de falar isso aqui.
Antes de haver a palavra escrita, Deus se revelara verbalmente em um período de aproximadamente 2.500 anos, que foi de Adão até Moisés. Olha, irmão, já te dei um spoiler disso aqui. A revelação verbal foi transmitida por Deus inicialmente a Adão. Esse a transmitiu aos seus descendentes, que por sua vez foi passando de um para o outro até Moisés, que segundo a tradição judaica escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Irmão, já te ensinei isso aqui hoje também. Letra A, lê aí para nós, Tati. Os escritores da Bíblia. A Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos por mais de 40 autores distintos. Esses autores não formaram uma comissão especial para conduzirem juntamente a Bíblia. Pelo contrário, a maioria nem ao menos se conhecia. Outro fato interessante acerca dos autores da Bíblia é a diferença de época e cultura em que viveram. Moisés era formado em toda a cultura do Egito. Lucas era médico. Paulo era um homem culto. Pedro e André pescadores. Amós, boieiro. Esse boieiro aqui, irmãos, tá até grafado aí, eu errei. É boiadeiro, tá? É boiadeiro. Amós, ele era pastor, mas a maior concentração do seu rebanho era de bois, por isso que Amós era boiadeiro, ó. Continua. Davi, pastor de ovelhas, e depois rei de Israel. Homens que viveram em épocas e culturas distantes uns dos outros, e em ambientes variados. Porém, a Bíblia, o livro da verdade, é um livro harmonioso e infalível em suas profecias, porque esses homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Quem eu pedi para ler? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Meu Deus, peraí, Tati. Meu irmão, olha que forte isso aqui, irmãos. Toda a escritura, ela é apta para algumas coisas. Para quê, Tati? Primeiro, Inspirada e proveitosa para ensinar toda. Que mais? Para repreender, corrigir, instruir em justiça, irmãos. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, tá? E o que acontece? Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem gente que na hora de falar assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Maravilha, glória a Deus. A Bíblia é verdade. Aí na hora que fala assim, trazei todos os dízimos e oferta na casa do tesouro, para que haja isso aí não, isso aí eu vi na internet lá que não precisa mais não, isso aí, irmão, você está aprendendo, isso aqui é Bíblia, toda a Bíblia, ok? Continua lendo, Tati. Meu Deus. A apostila. as línguas originais da Bíblia. A Bíblia, por ser um livro de procedência hebraica, foi escrita nas línguas faladas pelo povo israelita, ou seja, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, devido ao cativeiro babilônico. Algumas partes foram escritas em aramaico, já o Novo Testamento foi escrito em grego, o idioma predominante dos tempos de Cristo. Boa, isso aqui nós já falamos, tá? Continua, Tati. Materiais usados na escritura da Bíblia. Papiro é o nome de uma planta aquática própria das margens do Rio Nilo. Falamos. Pergaminho era feito de peles curtidas de animais como de cabras e ovelhas. Os pergaminhos eram preparados de tal modo que a sua durabilidade resistia muito mais tempo que os papiros. Falamos. Os tracos eram feitos de um material comum e fácil de encontrar, cartas de cerâmica, muito utilizados para a inscrição de pequenos textos, feitos com pincel e a tinta de carvão. Show de bola. Descansa um pouco. A escritura bíblica, letra A, os dois testamentos, duas partes formaram a Bíblia. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo com 27. O Antigo Testamento está classificado da seguinte forma: lei, história, poesia e profecia, tá? O Novo Testamento em biografia, história, epístolas e profecias. Nós também vimos isso.
O canon da Bíblia, falamos um pouco aula passada e aqui também. O que é o canon? A raiz da palavra canon significa cana ou vara de medir. Desse modo, a palavra canon foi aplicada pelos pais da igreja aos livros considerados inspirados pelo Espírito Santo para os distinguir dos livros não inspirados. Então lembra que nós falamos sobre a Bíblia Católica, que tem os 7 livros a mais. Para quem não sabe, vocês que não estavam na aula passada, a Bíblia Católica tem 7 livros a mais, tá? Que são chamados de livros apócrifos, tá? Esses livros são histórias reais, histórias que realmente aconteceram, tal, só que não foram encaixados no cânon ou no canon, que é a vara de medir, que os pais da igreja conotaram que foram os livros inspirados por Deus através do Espírito Santo. Então, os únicos livros que entraram no cânon foram os 66 livros, ok? Então, vai com essa verdade. Não tem nada de errado nos livros apócrifos, mas não são inspiradas. Não, a gente é como se fosse você ler o meu livro, a história do Alexandro, entendeu? É mais ou menos isso aí. A inerrância da Bíblia, pode ler para nós, Blendinha? A inerrância da Bíblia, letra A. Infalibilidade da Bíblia. A certeza da inerrância da Bíblia está no fato de que ela é o livro da verdade no sentido absoluto. Só ela é a nossa regra de fé e prática. É possível encontrar falhas nas cópias feitas dos originais das Escrituras. Porém, os manuscritos originais são isentos de qualquer erro, porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Ele jamais inspiraria um autor humano a escrever algo falso ou contraditório. Show de bola. Então, irmãos, é possível que na Bíblia, essa que nós temos, tem alguns erros de tradução. O que é tradução? Ao traduzir do original para a língua, é possível que se perde algumas coisas, né? Mas os manuscritos original não tem. Por que que muitas pessoas... Eu vou ser sincero, eu já tentei estudar grego, né? Estudar hebraico. Eu e a pastora já tentamos, mas não conseguimos. E quem estuda essas línguas, aí eles pegam as escrituras originais, né? Tem um pastor, irmão, chamado Carvalho Júnior. Esse pastor, ele é top. Ele prega mais próximo dos originais. Ele é conhecido como caçador de original, entendeu? Então ele é top demais. Quem quiser escutar as pregações dele, eu indico, viu? Pastor Carvalho Júnior. Quando você precisar ouvir uma palavra, coloca lá no computador. Não fica ouvindo esses modinhas de hoje em dia, não. Não, ali não tem errado. Irmão, sabe o que eu falo? Porque hoje em dia tem muita modinha. Tem muita gente pregando heresia, irmãos. E eu tenho gente aqui na igreja que não acredita no ensinamento do pastor e acredita nos modinha. Bom, pastor, nós fizemos academia de líderes com ele, né? Isso, fizemos a academia de líderes com ele, com o pastor Carvalho Júnior. Estudamos Romanos, né? Epístolas. Foi tremendo, foi tremendo. Então vamos lá. Pode continuar, Brendinha. O cumprimento das profecias da Bíblia. O Antigo Testamento está repleto de profecias referentes aos judeus, às nações mundiais e ao Messias que haveria de vir. No Novo Testamento, encontramos o cumprimento da maioria das profecias do Antigo Testamento, entre quais estão o nascimento do Messias, o Emanuel, Jesus, o homem de dores, suas vestes repartidas, os ossos do Messias que não seriam quebrados. Poderíamos citar centenas de profecias que tiveram seu cumprimento, inclusive nos dias atuais, como o multiplicar da ciência, e etc., confirmando assim a Bíblia como a infalível e verdadeira palavra de Deus. Então, meus irmãos, não tem como dar errado, né? Foi o que eu disse lá. O que se falou há milhares de anos atrás, hoje está se cumprindo, como o multiplicar da ciência, irmãos. Você está doido, você está doido. A ciência, não sei. Quem aí tem experiência com a IA, que a gente chama de inteligência artificial? Ah, legal. Irmãos, se você não tiver uma mente boa, não usa não, tá?
Não usa não, porque eu tenho um relacionamento com a inteligência artificial. Toda vez que eu converso com ela, ela fala: bom dia, pastor Alex, tudo bem? O que você precisa hoje? Como que eu posso te ajudar hoje, pastor Alex? Aí eu pergunto alguma coisa, alguma dinâmica de culto, e aí ela fala: pastor Alex, que o seu culto seja abençoado, que seja cheio do mover de Deus, e patati patá. Não, é loucura. Só que, isso a Brenda que me ensinou, conforme você vai usando a inteligência artificial, é um aplicativo que você tem que baixar, tá? Ela vai se moldando a você, as suas perguntas, ao que você fala, as suas características. Por exemplo, outro dia eu fiz uma pergunta para a inteligência da pastora, me respondeu coisa nada a ver. Eu falei: amor, essa inteligência aí precisa aceitar Jesus. Precisa aceitar Jesus, essa inteligência aí, porque se eu perguntasse da minha, me responder certinho. Então, você tem... Por que eu estou falando que você tem que saber lidar com a inteligência artificial? Porque a pastora Leninha me contou que teve casos de pessoas que se relacionaram com inteligência artificial. Marcou encontro, tá? Marcou encontro e chegou a se matar essa pessoa, pastora? Aí ela começou a interagir com aqueles, não tem esses... A pessoa começou a interagir, era na verdade uma adolescente, começou a interagir tanto que aí ele montou uma mulher artificial mesmo, dentro da tela do computador, e ela começou a falar para ele assim: eu quero te encontrar, eu gostaria de te conhecer, eu te ensino o caminho para você fazer isso daí, e aí foi indo. Se você quer ler, irmãos, eu vou ser bem sincero com você. Eu não acho importante, tem gente que acha, mas eu estou falando eu não acho importante ler a Bíblia capa a capa. Tem gente que fala: eu já li a Bíblia 5 vezes, né? Eu não acho importante isso. E embora nós estamos terminando, né, pastora, de ler capa a capa, só para falar que nós lemos de capa a capa, mas é gostoso os estudos. Por exemplo, lê o livro de Jó, estuda, vai para referência, tal, pesquisa, entendeu? Porque geralmente até livro normal, livro biográfico que você lê amanhã, você não lembra mais o que você leu. Então, eu não acho importante ler a Bíblia de capa a capa, mas, pastor, eu quero começar a ler a Bíblia. O que o senhor me orienta? Irmãos, começa ali nos Evangelhos, a história de Jesus, tá? Aí depois vai para Provérbios. Provérbios ensina muito como você buscar sabedoria, sabe? Quando a gente lê Provérbios, a gente fica mais sábio, né? Inteligente de uma forma cognitiva, tá? Depois vai para Salmos, que é muito bom também. E aí você vai indo, tá? Vamos para a conclusão, Breninha? Conclusão, já está gravando? Conclusão: a Bíblia que temos hoje somente foi possível com a invenção da impressa por Gutenberg em 1450, quando começou a sua impressão como livro. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo, que eu falei já, e também o mais lido. As Sagradas Escrituras é querida, amada e divina por excelência, inspirada pelo Espírito Santo, a qual tem transformado milhares e milhares de vidas através da sua mensagem poderosa. Meus irmãos queridos, estamos terminando a 3ª aula da nossa apostila e eu quero perguntar, você que respondeu, então pode responder, tá bom? Olha aqui para mim. A revelação verbal foi inicialmente transmitida por Deus a quem? Quem respondeu? Meu Deus, forte, hein? Forte. Respondeu Adão. Mas também, se por acaso alguém respondeu de Adão até Moisés, também fique em paz, que está certo. Você respondeu assim? De Adão até Moisés. Adão e Moisés. Tá bom, é isso mesmo. Maravilha. Segundo, irmão, isso aqui eu gastei quase 55 minutos falando. Como está classificado o Antigo Testamento? Meu Deus, esse povo é bom, hein? Essa classe me dá orgulho. E como está classificado o Novo Testamento? Ei, glória a Deus! Parabéns, irmãos. Deus abençoe sua vida. Não esqueçam de ler os textos diários, tá? Faça isso, irmãos. E isso
o aumento da ciência, o avanço da ciência e tecnologia, a Bíblia já dizia há milhares de anos atrás, entendeu? Então tudo isso é prova da veracidade da Bíblia. Então a Bíblia é o testemunho da ciência. A ciência é definida como um conjunto de leis e princípios obtidos através de observações e pesquisas experimentais. Ela não se baseia em argumentos não confirmados. A Bíblia declara em Isaías 40:22 que a Terra é redonda e que nosso planeta está suspenso no ar sobre o vazio. E a ciência concorda com essas declarações. O universo foi criado por Deus e por Ele é sustentado, como está revelado na Bíblia. Então, olha que coisa maravilhosa. O que a Bíblia já dizia há séculos, a ciência está concordando hoje em dia. Não é gostoso isso, irmãos? É por isso que eu amo a Bíblia, irmãos.